Amarrem Lampião vivo. Vamos arrastar esse cangaceiro por cada vila do sertão até ele implorar pela morte. Foi o que gritou o tenente Justino, cercado por 100 volantes armados até os dentes. Mas naquele beco sem saída, onde qualquer outro homem se renderia, Lampião fez o impossível, desafiou as leis da lógica, da guerra e do medo e escapou sem disparar um tiro. Amarrem Lampião. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Amarrem Lampião vivo. Vamos arrastar esse cangaceiro por cada vila do sertão até ele implorar pela morte. As palavras do tenente Justino ecoaram pelo mato seco de Pão de Açúcar, numa manhã abafada de março, quando o sol ainda nem tinha rasgado o céu por completo. A feira da cidade estava no auge, o povo todo encabulado com as barracas de pano, cheiro de buchada, milho assado e farinha espalhada pelo chão. Era tempo de São José e o arraial estava uma ruma de gente rezando, comprando promessas e pagando promessa com as velas acesas até o toco. Só que no meio do povo tinha volante camuflado com roupa de romeiro, escondendo fuzil por debaixo da capa e coronel pagando informação como quem compra farinha, a preço de nada. A cabeça de Lampião, naquele dia, valia 50 contos de réis. Dinheiro suficiente para comprar 2 fazendas, 30 cabeças de gado e ainda sobrar para casar as 3 filhas com vestido vindo do Recife. Era esse o valor da caçada. O coronel Bento Pacheco, dono da maior propriedade de toda a Ribeira do São Francisco, jurou de joelho na frente do altar que Lampião não saía vivo dali. Já tinham espalhado cartaz em Arapiraca, Santana do Ipanema e até Palmeira dos Índios. Prometeram perdão a quem entregasse o paradeiro, mas justiça aos que escondessem o cangaceiro. Enquanto isso, Lampião e seu grupo, reduzido só com os mais fiéis, Luiz Pedro, Zé Sereno, Maria Bonita, Juriti, Elétrico e mais 3, estavam acampados numa grota entre os mandacaros, a uns 5 léguas do povoado. Era um canto conhecido pelos tropeiros, cheio de pedra avermelhada, com uma cacimba rala que ainda dava para beber sem morrer de desgosto. O cabra que veio avisar do cerco foi Damião, um coiteiro velho, daqueles que trocava silêncio por vida. Chegou suado, montado num cavalo cansado, o olho arregalado que nem tinha dormido. Capitão, vixe, é ruma de volante que só a peste. Já vi uns 30 na entrada da feira, mais outros embrenhados pro lado do rio. Tem coisa errada aí. Lampião escutou calado, só mastigando um pedaço de fumo, enquanto coçava o bigode com a pontinha do dedo. O olhar dele cortava mais que faca de vaqueiro. Quantos, Damião? Perguntou baixo, firme. Não sei ao certo não, capitão, mas é mói de gente e tão com raiva no zóio. Era cilada. Daquelas que a sorte corre de lado. O tenente Justino era conhecido por não ter pena. Era o tipo que mandava enforcar cabra no meio da praça e ainda comia farinha olhando a agonia. Tinha estudado em Salvador, sabia usar tática de guerra. Não era besta como muito volante do mato que se embananava no primeiro tiroteio. Lampião levantou devagar, limpou a espingarda com o lenço de Maria Bonita, que só olhava calada, já entendendo a gravidade do negócio. O bando estava em desvantagem, só 8 cabras contra um exército. E ainda por cima, no meio de um tempo de fé, onde até os traidores se benziam antes de entregar os outros. Zé Sereno comentou baixo: "Eita gota, capitão, tamo é lascado. Cê acha que dá para furar o cerco?" Lampião respondeu num sussurro: "Se avexe não, cabra. Eles estão pensando que estão com a gente encurralado, mas quem tá é eles. Vão ver o que é cabra da peste usando a cabeça." Naquela manhã, Lampião não pensou em correr. Pensou em vencer. E não com bala, com dúvida.
Se o tenente Justino era militar de manual, ia se apegar à ordem, à certeza. E Lampião sabia que no sertão, quem tem certeza demais, tropeça em pedra invisível. Enquanto o sol começava a brilhar por entre os galhos secos do juazeiro, o capitão Virgulino já traçava o plano. Maria Bonita preparava o café com farinha e rapadura, mas com o coração acelerado. Sabia que daquele dia dependia o futuro de todos eles. O sertão estava em silêncio, mas era um silêncio cheio de ameaça. E foi nesse silêncio que Lampião tirou do embornal um pedaço de pano e começou a rabiscar no carvão o que seria o teatro mais ousado do cangaço: enganar 100 homens sem disparar uma só lapada. Um plano arretado que ia usar a força da fé, a covardia dos poderosos e a vaidade dos que se acham invencíveis. Porque naquele dia, em Pão de Açúcar, a coragem não ia estar no fuzil, mas no pensamento de um cabra que já tinha vencido o diabo e agora ia vencer o próprio exército. Lampião ergueu o rosto, encarou os cabras e falou: se é por fé que estão nos cercando, vai ser com fé também que a gente vai sair daqui. Hoje o povo reza por São José. Amanhã vão contar a reza da nossa fuga como se fosse milagre. A noite ainda nem tinha chegado, mas o sertão já começava a sussurrar um novo feito. E cada passo daquele plano ganharia o peso de lenda, porque o que estava por vir não era apenas uma fuga, era o maior blefe da história do cangaço. O sol já se estendia como brasa sobre o sertão e a poeira da trilha dançava leve, como se soubesse que aquele dia ia virar história. No canto da grota onde estavam escondidos, os cabras de Lampião preparavam a última refeição sem saber se era a derradeira. Juriti afiava a peixeira com calma de quem já tinha visto a morte de perto. Zé Sereno coçava o sovaco, inquieto. Maria Bonita, sentada na pedra mais alta, passava o pano no rosto e olhava em silêncio para o mato. Foi ali, entre um gole de café amargo e a tosse seca de Elétrico, que Lampião percebeu o primeiro sinal. Uma trilha fresca na terra batida, marcas de borracha nova. Não era rastilho de vaqueiro, nem de matuto. Era bota de volante, daquelas que vinham de Aracaju, da guarda paga pelos coronéis. Lampião se abaixou, tocou o chão com 2 dedos e sentiu a friagem do perigo subindo pelo braço. Esses cabras tão mais perto que o fuxico de Beata embatizado, murmurou. Damião, o coiteiro, confirmou com a cabeça. É ruma de homem, vi até cavalo sem sela carregando munição em caixa de madeira. Os fios de rapariga tão se aprumando mesmo. Lampião respirou fundo e olhou para os lados como se enxergasse além das folhas. Eles querem a cabeça de Lampião, mas vão acabar levando só a dúvida. Aquela seria a chave de tudo. Fazer os cabras do governo acreditarem que ali, naquele matagal seco e esquecido, havia um exército invisível, pronto para meter bala até o último cartucho. Mas para isso, era preciso plantar a semente certa no coração do tenente Justino e fazer ela brotar em forma de medo. Não o medo da morte, que isso todo mundo sente, mas o medo do erro, o medo de atacar e perder tudo. Lampião pegou um toco de carvão e, com um pedaço de pano, desenhou no chão batido um mapa improvisado. Aqui é a grota. Aqui o caminho da feira. Aqui o córrego seco. Agora vamos coisar os cabras de barro. Zé Sereno arregalou os olhos. Caba de barro, capitão. Lampião riu com o canto da boca. É, caba de barro, pano, mandacaru, tudo que servir para parecer gente de longe. Maria Bonita trouxe uns chapéus de couro velhos. Luiz Pedro, com as mãos ligeiras, amarrou cada um num toco alto. Juriti tratou de arrastar umas redes, cobrir com poncho, botar peixeira de mentira do lado. De longe, pareciam cabras esperando emboscada. Eita peste! Isso vai é dar certo, comentou Elétrico, que já começava a coçar o bigode com gosto. Lampião, por sua vez, saiu do acampamento com Luiz Pedro e caminhou por entre as pedras do lado leste, o mais alto.
Subiram até onde dava vista para as trilhas da feira. E lá estava. No meio da poeira fina, marchando feito cobra em linha reta, vinham os volantes. Ao todo, uns 80, talvez 100. Tinham binóculo, fuzil, cantil e um jeito arrogante que só quem tá certo da vitória carrega no peito. É eles mesmo, disse Luiz Pedro. Tão achando que a gente é só meia dúzia perdido. Lampião mordeu o lábio pensativo. Pois agora vão achar que estão cercando um bando de 50. E ali, sem dar um passo a mais, já começou o blefe. À tardinha, o grupo se dividiu. Juriti e Zé Sereno foram plantar rastros falsos perto do córrego. Maria Bonita deixou um lenço no galho de um embuzeiro. Lenço com perfume, daqueles que só mulher de cangaceiro usa. E mais adiante, deixaram bituca de cigarro, pedaço de papel com trecho de versículo bíblico, tudo cuidadosamente espalhado para parecer que um exército inteiro tinha passado por ali. No dia seguinte, quando os volantes avançaram e começaram a sondar o terreno, encontraram os sinais. Um cabo chamado Dedé do Cedro pegou o papel no chão e leu em voz alta: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Outro volante cuspiu no chão. "Bicho ainda reza, é cabra tinhoso mesmo." Mas a confusão só aumentou quando chegaram na grota e viram as silhuetas. À distância, juraram ver homens armados, vigiando, andando para lá e para cá. Tinham escutado vozes? Tinham. Tinham visto fumaça subindo de 3 pontos diferentes? Tinham. E mesmo que os mais experientes achassem estranho, ninguém ali queria ser o primeiro a tomar uma bala debaixo do sol. O tenente Justino, observando tudo com um par de lunetas francesas, franziu a testa. "Eles estão bem posicionados e parece que estão esperando a gente. Que desmantelo é esse?" O sargento Arlindo, mais seco que vara de pau, deu um passo à frente. "Capitão, com sua licença, mas isso pode ser só teatro." Justino virou o rosto irritado. "E se não for, sargento? Vai jogar a tropa no meio da peia por vaidade?" Do outro lado, Lampião observava tudo com olhos de onça. Já sabia. Tinham mordido a isca. O coração de Justino estava dividido entre o orgulho e a dúvida. E era nesse brechozinho de indecisão que Lampião ia escapar. À noite, quando o céu ficou preto feito carvão, os cangaceiros acenderam fogueiras em pontos estratégicos. Pedaços de espelho refletiam a luz. Galhos secos estalavam com força. Maria Bonita cantava baixinho como quem reza, e Lampião, com os olhos na escuridão, falou para o grupo: "Eles estão nos vigiando. Cada luz, cada som é mais um passo para desmantelar a coragem deles. Vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de vir. Porque, meu irmão, quando o cabra duvida, já perdeu a guerra." Enquanto os volantes montavam guarda em silêncio, confusos e tensos, Lampião sorria. Não pelo prazer de enganar, mas porque sabia que ali, naquele sertão seco de Alagoas, onde a justiça era comprada à moeda de réis, ele tinha feito o impossível. Transformado medo em estratégia, dúvida em arma e o desespero em oportunidade. E a noite ainda nem tinha terminado. Na beira da noite, com a lua inchando feito ventre de mulher grávida, Lampião se agachou diante do chão seco e começou a traçar com a ponta da peixeira os riscos de uma nova guerra. Mas dessa vez, a guerra não ia ser com pólvora nem com faca, ia ser com a cabeça. Uma guerra de pensamento, de engano, de desmantelo psicológico, e quem perdesse a calma perdia a vida. Aquele tenente Justino, caba direito de farda limpa e fala empinada, era treinado em colégio militar de Salvador. Gostava de disciplina, hierarquia, mapa e bússola. Tinha estudado tática de guerra nos livros, aprendido com o europeu metido à besta, daqueles que nunca botaram o pé num terreiro de cabra. Só que o sertão não era papel, era espinho, era seca, era poeira com gosto de sangue. E Lampião conhecia cada canto daquele sertão como quem conhece o cheiro da própria mãe. "Égua, meu capitão!"
Esse plano vai dar certo mesmo? Perguntou Zé Sereno, com a cara cheia de dúvida, limpando o suor que escorria da testa para o bigode. Esse Justino não é besta, não. Lampião sorriu de lado, ajeitando o chapéu. Besta não, mas também não é cabra de mato. Ele vai querer atacar só quando tiver certeza que a vantagem é dele. E nós vamos fazer ele acreditar que nunca vai ter essa certeza. Do outro lado, entre os volantes, Justino reunia os sargentos e cabos para discutir a situação. Tinham mapas na mão, luneta apontada para o mato e 3 soldados no topo da serra de vigia. A noite estava pesada, com cheiro de terra molhada pelo sereno e nenhum barulho além das cigarras e dos cavalos bufando nervoso. Sargento Arlindo, disse Justino, a movimentação de hoje foi suspeita. Eles estão nos vendo, estão sabendo que a gente está aqui. Arlindo respondeu na bucha. Então vamos atacar de uma vez, coronel. Se ficar com frescura, eles vão fugir. Lampião não é de esperar. Justino coçou o queixo, olhando para o céu escuro. Mas atacar com tudo, sem saber o tamanho do bando? Isso é suicídio. Ele conhecia Lampião. Sabia que o homem era traiçoeiro, rápido, perigoso. Em mais de uma ocasião, tropas maiores tinham sido dizimadas por causa da ousadia daquele cangaceiro dos infernos. De volta à grota, Maria Bonita passava um pano úmido no rosto e falava com Elétrico. É muita confiança que Lampião tem, mas eu nunca vi ele errar. Elétrico deu um assobio curto. Se der errado, nós estamos lascados, mas se der certo, meu irmão, vai ser falado até no crato. E a confiança de Lampião não vinha do nada. Ele sabia que, naquele instante, a tropa do governo era maior, mais armada, mais bem alimentada, mas também mais nervosa. Soldado que não conhece o terreno teme cada pedra, cada sombra. Já os cangaceiros sabiam onde pisar, onde esconder, onde enganar. Lampião olhou para o céu e lembrou de quando era menino, ajudando o pai a vender couro em Serra Talhada. Lembrou da injustiça que sofreu, da polícia matando seus parentes e chamando de justiça. Lembrou do dia que jurou nunca mais se abaixar para coronel nenhum. Ali, naquele momento, ele não era só Virgulino. Era a encarnação da revolta do sertão inteiro. Capitão, chamou Luiz Pedro, apontando para o oeste. Um dos nossos bonecos caiu. Vento levou. Lampião não perdeu tempo. Levanta outro e bota mais 2 na trilha da cacimba. Eles precisam ver gente demais, onde não tem ninguém. Enquanto os cabras corriam para manter o teatro, o tenente Justino consultava seus binóculos mais uma vez. Viu fumaça subindo no horizonte. Ouviu batuques esporádicos como se fosse sinal de código e juras de vozes gritando ordens entre as pedras. Eles estão em formação, só esperando nossa primeira bala. A dúvida corroía o tenente. O medo de dar ordem errada, de perder homem demais, de voltar para a capital com rastro de fracasso. O orgulho de oficial brigava com o bom senso. E Lampião sabia. Ali era onde o inimigo se quebrava. Por dentro. Naquela madrugada, enquanto o silêncio se esticava como couro de boi no sol, os 2 lados pensavam em cada passo. Os volantes estavam armados até o dente. Mas Lampião tinha outra arma, tinha a mente. E foi nesse jogo que o rei do cangaço decidiu botar uma peça nova no tabuleiro, mandar um emissário. Um cangaceiro com bandeira branca, com palavras escolhidas a dedo, com tom de respeito, mas com recado claro. Estamos prontos. No sertão, coragem se mede no olhar. E naquela noite, o olhar de Lampião dizia tudo. Ele não ia correr, nem recuar, nem atirar primeiro. Ia vencer com a mesma ferramenta que o fez virar lenda, a astúcia. E antes do galo cantar, o blefe já estava plantado feito semente na cabeça de Justino. E o medo já começava a aflorar no coração do exército. A madrugada já batia às 3 da manhã, quando a grota se acalmou. Mas não era paz. Era só o silêncio antes da encenação. Lampião, de cócoras num barranco, segurava um galho seco e desenhava no chão o mapa da enganação.
À sua volta, os cabras escutavam quietos, como se aquelas palavras fossem missa de corpo presente. Se o cabra pensa que a gente é só 8, vamos mostrar para ele que somos 80. Se ele acha que estamos escondidos, vamos fingir que estamos cercando. E se ele acha que sabe demais, vamos fazer ele duvidar até da própria sombra. Maria Bonita já estava enrolando o lenço na cabeça, preparando a mente e o corpo para o esforço. O blefe de Lampião não era só com truque de boneco, não. Ia envolver marcha, fumaça, barulho, sombra e, principalmente, coragem de enganar com fé. Zé Sereno e Juriti correram para pegar os pedaços de couro que iam virar boneco de sentinela. Usaram vara de marmelo, camisa velha, um facão cego preso na cintura e um chapéu de couro em cima. De longe, parecia um cangaceiro em pé, vigiando. Era a primeira linha da ilusão. Mais adiante, Luiz Pedro e Elétrico cortavam galhos verdes de juazeiro e ocara. Iam servir para acender fogo com fumaça grossa, daquelas que sobem e denunciam acampamento falso. Botaram 3 fogueiras em pontos altos, com distância de mais de 100 metros entre elas. Era para parecer um grupo grande e espalhado. "Oxente, capitão", disse Elétrico, limpando o suor da testa. "Com essa fumaça toda, os homens vão pensar que tem mói de cabra aqui." Lampião respondeu com o olhar afiado. "É isso mesmo, cabra, e quanto mais pensarem, menos vão agir." Enquanto isso, Maria Bonita fazia uma arrumação nos arredores. Pegava estopa, raspava um pouco de sabão e amarrava nos galhos para criar reflexo com o luar. De longe, qualquer lampejo podia parecer espelho de luneta. Era detalhe, mas detalhe que muda a guerra. No alto da ladeira, jurando estar camuflado, o soldado Nivaldo, volante novo, vindo de Arapiraca, observava com o binóculo e anotava no papel: 3 focos de fogo confirmados, movimento em formação, vozes ao fundo, atividade em toda a encosta. E quando entregou o papel ao tenente Justino, este franziu a testa como quem viu o demônio de perto. O plano estava funcionando. O blefe começava a crescer como desmantelo em casa de sogra. Mas Lampião não queria só parecer numeroso. Queria parecer preparado. Mandou Zé Sereno arrumar pedras grandes, como se fossem barricadas. Ordenou a Luiz Pedro que deixasse marcas de ferradura em trilhas falsas. E com a ajuda de Maria Bonita, improvisaram rastros de cozinhas de campanha. Um pedaço de panela velha, um pano sujo com graxa e um fuxico de alho espalhado no canto. Para completar o teatro, colocaram uma garrafa de aguardente, sem pinga, claro, virada de lado, com a tampa aberta. Era a ilusão da despreocupação, como se aquele exército estivesse ali há dias, sem pressa nenhuma para sair. "Capitão", disse Maria, "isso está parecendo o palco da Paixão de Cristo lá de Fazenda Nova. Só falta o Judas." Lampião soltou uma risada seca. "O Judas vai ser Justino, se acreditar nessa encenação toda." No acampamento dos volantes, a tensão era visível. Os homens estavam em silêncio, com os olhos esbugalhados, coçando o gatilho e olhando para o mato como se ele fosse responder. O sargento Arlindo não parava de andar de um lado para o outro, bufando. "Isso está errado. Eles deviam ter atirado já. Devia ter barulho de tiroteio, mas está tudo quieto. Quieto demais." Justino, com as mãos nas costas, observava o céu. Ele era homem de cálculo, de estratégia, mas também de reputação. E perder 50 homens numa emboscada era mais perigoso do que parecer cauteloso. Mandou reforçar os flancos, pedir mais informações e esperar. Enquanto isso, no outro lado da serra, Zé Sereno sussurrava: "Macho, véi, se essa mentira der certo, eu mesmo faço promessa em Juazeiro." Lampião ajeitou a cartucheira no peito, limpou o suor com a manga da camisa e respondeu seco: "Se der certo, cabra, a gente não foge. A gente anda por cima do orgulho deles." E como se tivesse escutado, o próprio destino decidiu dar mais uma ajuda. Um raio cortou o céu ao longe, sem trovão. Só o clarão iluminou por segundos os vultos dos bonecos parados nos tocos. De longe, pareciam cangaceiros de verdade.
Os volantes, vendo aquilo, entraram em pânico. «Vixe Maria, eles estão armados nos 4 cantos!» gritou um soldado. Justino mandou silêncio, mas no fundo o medo já tinha fincado o pé no peito dele. O que Lampião tinha feito ali não era só enganar a vista, era envenenar a mente, transformar a insegurança em estratégia. E ao redor, o sertão observava em silêncio. Os mandacaros não tremiam, os bichos não cantavam. Era como se até a terra estivesse esperando para ver até onde aquele blefe ia chegar. E Lampião, sentado numa pedra, com o chapéu cobrindo metade do rosto, sorria com os dentes cerrados, porque sabia que o medo tinha um gosto, e naquela noite, quem estava sentindo esse gosto era o exército do Estado. Quando o dia começou a clarear por detrás dos morros de Pão de Açúcar, uma névoa fina cobria o sertão como véu de noiva esperando o milagre. A luz era pouca, mas o suficiente para revelar o tamanho da confusão que já fervia no acampamento dos volantes. O tenente Justino, de braços cruzados e cara amarrada, andava de um lado para o outro com um papel amassado na mão. Era o relatório dos sentinelas da noite, o terceiro em menos de 6 horas, e todos traziam a mesma agonia. Movimentação constante, várias vozes, luzes em pontos diferentes, sinais de reorganização. Do lado oposto da fogueira, o sargento Arlindo, homem bruto criado no meio de gado e garrucha, não aguentou mais calar. Isso é invencionice demais, tenente. Lampião não tem cabra para tanto remelecho, não. Isso é embromação. Teatro, coisa para encabular tropa medrosa. Justino se virou com a farda impecável e os olhos vermelhos de quem não dormia. E se não for, sargento, vai botar 100 homens para correr atrás de boneco? E se for verdade? Se tiver mesmo um bando inteiro lá escondido, esperando a gente fazer a primeira besteira? Os soldados estavam ouvindo tudo. Um silêncio danado pairava no ar, como se as pedras também esperassem a decisão. Tinham cabras novos no grupo, menino que nunca tinha visto sangue ferver fora de briga de rua. Outros eram veteranos de emboscada, mas nenhum estava confortável. As histórias do bando de Lampião metiam medo até em Coronel Velho. «Eles estão usando artimanha de feira, tenente», insistiu Arlindo, bufando. «Chapéu em vara, lenço de mulher, fogo espalhado. É cabra danado, isso sim. Mas não é exército, não. É só medo». Do outro lado do arraial, um dos soldados chegou ofegante, trazendo mais confusão na voz. «Tenente, um dos nossos escutou batuque e canto. Juram que ouviram até ladainha. Dizem que os cabras de Lampião estão fazendo promessa». «Promessa é?» Arlindo zombou, cuspindo no chão. «Devem estar rezando pra gente cair na mentira deles». Justino, por outro lado, não ria. Ele segurava a papelada, olhava o céu ainda acinzentado e sentia o peso da decisão se acomodar nos ombros. Não era só medo de errar. Era saber que se atacasse e perdesse homem demais, o nome dele ia ser enterrado junto com cada soldado caído. Já tinha escutado o cochicho dos próprios comandados. Justino vai acabar igual Coronel Góes, que subestimou Lampião e voltou com 10 viúvas na comitiva. Uma tensão explodiu quando 2 soldados começaram a arengar no canto do acampamento. Um dizia que queria ir embora, que isso era uma emboscada certa. O outro chamava ele de pé de cana frouxo e ameaçava dar peia. Justino teve que separar os 2 com grito e mão na coronha. A moral da tropa começava a se esfarelar como barro seco. «Tenente», disse Arlindo mais baixo agora, «se continuar esperando demais, os cabra vão escapar. Estão fazendo hora com a nossa cara. A gente é tropa do governo ou é matuto com medo de assombração?» Justino olhou firme para o sargento. «E você garante que, se atacar agora, sai vivo com pelo menos metade da tropa?» Arlindo hesitou. Aquela pergunta tinha gosto de desafio. Não tinha resposta certa. Só armadilha. Do lado do bando, Lampião observava o acampamento dos volantes lá de cima, com a luneta que tinha tomado em uma emboscada meses atrás.
Eles estão desorganizados. Olha dali, 2 discutindo, outro limpando o fuzil tremendo. Maria Bonita aproximou-se. Vai funcionar, capitão. Eles estão mordendo o anzol e estão mastigando sem saber que estão engolindo a linha toda. Lampião sorriu com canto de desprezo. Eles estão confiando demais na farda e esquecendo que quem manda aqui é o mato, e o mato é nosso. Na base dos volantes, mais um movimento abalou as estruturas. O soldado Bezerra, cabra temente a Deus e ao diabo, disse em voz alta que viu uma sombra passando de um lado para o outro e que jurava ter visto a imagem de Padre Cícero andando entre os bonecos do cangaço. A palavra assombração se espalhou mais rápido que rastilho em palha seca. Eita peste, vamos morrer tudo, gritou um agarrando o rosário no pescoço. Não diga besteira, abestado, outro retrucou. Isso é o calor mexendo com tua cabeça. Mas o estrago já estava feito. O tenente, percebendo que cada segundo alimentava o caos, chamou todos os oficiais ao redor da fogueira. Ninguém atira, ninguém avança. A gente vai esperar clarear tudo. Quero confirmação de quantos homens tem naquele mato. Sem isso, ninguém mexe um dedo. Arlindo cerrou os dentes. Vai esperar o quê? Eles acenderem foguete para a gente aplaudir? Vou esperar certeza, disse Justino com a voz dura. Enquanto isso, organize a tropa. Sem escândalo. Quem abrir a boca fora de hora, volta para a capital no lombo de jumento. O sargento saiu emburrado, mas obedeceu. Era o que lhe restava. Lampião, mais acima, escutava os ecos, observava as marchas lentas e entendia que a dúvida já tinha feito o serviço de 10 fuzis. Eles estão caindo sozinhos, Maria. É só deixar. Naquela manhã, o sol nasceria iluminando 2 exércitos. Um armado até os dentes, mas desmantelado por dentro. O outro, com menos de 10 cabras, mas com uma mente afiada, feito faca nova. E nesse tabuleiro do sertão, a vitória ia ser da inteligência, não da força. O sol ainda nem tinha esquentado direito o chão do sertão quando um vulto surgiu, caminhando devagar pela trilha que cortava o matagal. Era Luís Pedro, cangaceiro dos mais antigos, bicho valente, mas que agora vinha de mãos vazias, segurando só um galho de juazeiro com um pano branco amarrado na ponta. A poeira subia leve, os pés pisando firme. A coluna reta como quem carrega não só o corpo, mas o peso de um recado que podia decidir vida ou morte. No acampamento dos volantes, os soldados arregalaram os olhos. Um dos cabras gritou logo. Corra! Cabra da peste ali no aberto! Segura o dedo, abestado! Retrucou Justino antes mesmo do outro completar o movimento de levantar o fuzil. Ele tá com bandeira branca, é emissário. Luís Pedro parou a uns 15 passos da primeira cerca de mato seco, onde ficavam as sentinelas. Não mostrou medo, nem tirou o chapéu. Apenas ergueu o galho e falou alto. Trago palavra do capitão Lampião. Vim falar com o comandante dessa volante, com respeito e com pressa. O tenente Justino, ainda desconfiado, se aproximou com 2 cabos armados. Olhou o rosto do cangaceiro como quem procura mentira nos olhos. E só viu frieza. Diga o que veio dizer o homem. Luís Pedro ajeitou o chapéu sem pressa. Meu capitão manda dizer que reconhece a posição estratégica de Vosmecê. Diz também que entende que o senhor é um homem de farda, letrado, de comando, mas sugere com humildade que antes de iniciar o que pode ser uma carnificina, o senhor conte bem os homens que tem contra si. Justino cerrou os dentes. Tá me ameaçando, cabra? Tô só dizendo que pode ter mais do que parece. Ou menos. E o senhor coronel sabe que erro de cálculo custa caro. O silêncio que se instalou pesou mais que chumbo. Justino ficou ali parado, com os olhos fundos, tentando enxergar o que tinha por trás daquela voz. O que o cangaceiro não disse, falava ainda mais alto. Era como se um aviso sem palavras tivesse sido deixado ali no ar. Duvide, mas não arrisque. Luís Pedro deu meia volta sem esperar resposta. Caminhou de volta com a mesma firmeza com que chegou. Nenhuma pressa.
nenhum tremor. Do lado de cá, no mato, Lampião esperava, sentado numa pedra, limpando o cano do fuzil como quem afiava o pensamento. "Falou o que eu mandei?" Perguntou sem erguer os olhos. "Cada vírgula, capitão." Lampião assentiu. Maria Bonita, sentada ao lado, suspirou fundo. Já sabia que aquela jogada ia deixar Justino mais encabulado que padre, embatizado com pagode tocando ao lado. No acampamento da Volante, o tenente não conseguia mais disfarçar o desconforto. Chamou o sargento Arlindo, puxou o binóculo e mandou reforçar a vigília. "Se ele mandou o emissário, é porque quer ganhar tempo", comentou Arlindo. "Ou quer que a gente pense que ele quer ganhar tempo. E enquanto isso foge", retrucou Justino. Os dois sabiam que estavam no centro de um jogo de xadrez sem tabuleiro. Cada movimento era blefe, cada silêncio era ameaça. Mas a dúvida tinha se instalado fundo, como farpa de Mandacaru. No final da tarde, Justino viu de novo outro homem caminhando devagar com a mesma bandeira branca. Era Joseph, cangaceiro estrangeiro, silencioso, tido como um dos mais frios do bando. O tenente reconheceu de longe. Já ouvira falar daquele homem que lia jornal no meio do mato e falava francês com os padres de Canindé. "Mais recado?" "Não, senhor", disse Joseph com o sotaque engolido pelo tempo no sertão. "Só vim lembrar que às vezes, quando o matuto acha que está cercando, é ele que está sendo cercado, e que nem toda sombra é árvore." Dessa vez, Justino ficou sem palavra. A mente já dava voltas. Começava a se perguntar: e se eles tivessem realmente reforços? E se a movimentação vista nas encostas fosse mesmo de 30, 40 homens? E se o atraso de atacar fosse exatamente o que Lampião queria? E se cada passo dele tivesse sido previsto? Na grota, Lampião já preparava a última parte do plano. Pediu para Juriti cavar buracos falsos, como se fossem trincheiras de defesa. Pediu para Elétrico arrastar pedras e fazer um semicírculo de proteção. De longe, parecia acampamento montado. E com a chegada da noite, mandou reacender as 3 fogueiras. A fumaça subiu densa, lenta, como se dissesse aos volantes: "Estamos aqui, estamos muitos e não temos pressa." Maria Bonita aproximou-se do capitão. Sentou ao lado, suada, os cabelos grudados na testa. "E se mesmo assim eles atacarem, Lampião? Aí a gente luta, mas eu digo a tu, Fulô, homem com dúvida no coração nunca atira direito. E hoje o coração de Justino tá mais cheio de nó que saco de feira." Do lado dos volantes, o sargento Arlindo não se aguentou mais. Jogou o chapéu no chão. "Isso é humilhação, tenente. Estão passando a mão na nossa cara e o senhor aí, parado, esperando." "Tô esperando certeza, sargento. Se você quiser morrer por achismo, pegue seus cabras e vá. Mas eu sou oficial e meu nome não vai ser enterrado num erro." O grupo ficou em silêncio. Nem os mais afoitos ousaram se meter. O rosto de Justino não era mais só tensão, era tormento. A dúvida agora tinha tomado corpo, tinha nome, tinha voz. E se? E Lampião de longe já sabia, porque o silêncio do inimigo era a sua vitória invisível. E naquela noite, enquanto o sertão cochilava entre as estrelas e as fogueiras falsas queimavam devagar, a maior arma de todas brilhava sem fazer barulho: a mente do cangaceiro. O céu do sertão, naquela noite, parecia mais pesado que promessa de político. Nenhuma estrela piscava. E a lua estava escondida atrás de nuvem carregada, feito enxurrada de janeiro. O ar era grosso, seco, mas cheio de presságio. Era a noite onde tudo ia se decidir. Era a noite dos trevosos, como chamavam no mato quando o medo botava a cara e os vivos rezavam mais que os defuntos. Na grota, Lampião sentou num toco de pau e chamou os 8 cabras para o redor. A fogueira do meio crepitava, soltando labaredas amarelas que dançavam como se entendessem o perigo. Maria Bonita, com a peixeira na cintura e os olhos firmes, sabia que aquele seria o momento da virada. Ou do fim. Escutem bem, cabras.
começou Lampião com voz baixa e firme. O que a gente vai fazer agora não é fuga, é desfile. Eles vão ouvir, vão ver, vão imaginar um exército que não existe. Mas para isso dar certo, ninguém pode gaguejar. A dúvida já está plantada, agora vamos regar com barulho. Luiz Pedro soltou um riso seco. Então vamos dar show, capitão. É isso mesmo, meu irmão. Um espetáculo no escuro. O plano era simples, mas ousado. Às 3 da manhã, hora em que os soldados estão mais cansados que burro de cangalha, os cangaceiros iriam marchar como se fossem 100. Tochas acesas, vozes alternadas, galhos batendo em pedra para simular cascos de cavalo e latas amarradas com corda arrastando pelo chão, fazendo barulho de tropa em movimento. Cada cabra ia passar por várias posições e repetir o mesmo som. Iam fingir ser muitos. Iam parecer invencíveis. Do lado de lá, o acampamento dos volantes já mostrava sinais de desgaste. A tropa estava com os olhos fundos, os nervos esticados como corda de viola. Um soldado tinha tido febre. Outro sonhava acordado, vendo vulto no escuro. O próprio tenente Justino já não falava com a mesma firmeza. Olhava para os lados com cara de quem queria resposta divina. "Sargento Arlindo", disse ele, "reforça a guarda do flanco norte. Vi movimentação ali." "É movimentação ou é sua mente pregando peça, coronel?" retrucou Arlindo com a língua afiada e o coração batendo forte. "Tamo virando, é menino assustado com boitatá. Só reforça e cala essa boca." 3 horas em ponto. Na escuridão da grota, Lampião ergueu a mão, sinalizando o início. O silêncio virou ruído. Tochas acesas, gritos abafados, latidos falsos, o som de ferradura simulado com ferragens batendo em pedra. As vozes se sobrepunham. "Para a esquerda, cangaço 2, avançar. Cobrir encosta, posição 3, fogo nos olhos. Preparar flanco de apoio. Recua e volta em meia-lua." Era teatro, mas um teatro feito com precisão de batalha. Do outro lado, o cabo Nivaldo, o mesmo que já sonhava com assombração, agarrou o fuzil com as 2 mãos e caiu de joelhos. "Ave Maria, tamo cercado. É ruma de cangaceiro descendo dos morros." Justino pegou a luneta e viu luzes tremulando em linha, como se fosse um destacamento inteiro descendo pela encosta. Viu vultos passando por trás das pedras, ouviu vozes ecoando entre os barrancos, sentiu a espinha gelar. "Eles estão se organizando. Estão vindo." "A gente vai reagir, tenente?" perguntou um soldado suando frio. Justino respirou fundo. "Ninguém atira ainda. Quero todas as posições reforçadas. E preparem-se para a defesa." O desespero crescia. Um dos cabras da volante começou a rezar em voz alta. "Padim Cisso, me livra da peia, das balas, do cão e de Lampião." Enquanto isso, os cangaceiros continuavam a dança do engano. Juriti passou correndo por 3 pontos distintos, gritando ordens diferentes. Maria Bonita arrastava a corda com latas pelo chão, fazendo o som ressoar no desfiladeiro como marcha de tropa. Elétrico acendia e apagava tochas rapidamente, criando a ilusão de movimento constante. Lampião, parado no alto da pedra, observava tudo como maestro de orquestra. "Eles estão tremendo sem um tiro disparado, e ainda nem é hora do gran finale." Mais abaixo, Arlindo puxou Justino pelo braço. "Eles estão avançando, coronel. Se a gente não reagir agora, vamos ser engolido." "Não, sargento. Isso é provocação. Eles querem que a gente atire primeiro. Mas enquanto eles estão cantando vitória, estão nos distraindo." "Distraindo para quê?" Justino pensou. A dúvida corroía. E se tudo aquilo fosse só uma encenação para esconder uma fuga? E se o verdadeiro Lampião já tivesse se esgueirado pelas trilhas que nenhum soldado conhecia? Enquanto ele tentava entender o que era verdade ou miragem, no meio do mato, a voz de Lampião sussurrou para os seus homens. "Tá feito. Agora que eles fiquem olhando a fumaça, que a gente vai pelas sombras." E o bando começou a se dispersar. Um a um,
sumindo no mato, caminhando devagar pelas trilhas escondidas, usando a escuridão como capa. Mas os sons do exército falso continuavam. A ilusão estava viva, o medo pulsando. Do lado dos volantes, o tenente Justino gritava ordens para a posição defensiva. 100 homens em estado de alerta máximo, mirando para o nada, tremendo por tudo. E Lampião, já longe, mastigando um pedaço de rapadura, disse: eles estão esperando guerra e estão recebendo silêncio. Porque naquela noite dos trevosos, o rei do cangaço não venceu com bala, nem com faca. Venceu com fumaça, som, sombra e medo. No mês seguinte, em pleno verão de 1928, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Um coronel influente da cidade de Monte Santo, conhecido por financiar perseguições contra cangaceiros, fora emboscado numa vereda entre Jeremoabo e Tucano. O curioso não era a morte em si, mas o modo como ela ocorreu. Lampião não dera um tiro sequer. Ordenou que o coronel e seus capangas fossem cercados, tomados como reféns e obrigados a caminhar por quilômetros sob o sol escaldante, com as mãos erguidas e os bolsos virados do avesso. No fim, permitiu que os jagunços fugissem, mas fez questão de amarrar o coronel a um pé de juazeiro e deixá-lo à mercê das formigas. O gesto era uma resposta direta a uma promessa quebrada. Meses antes, esse mesmo coronel jurara em praça pública que deixaria Lampião em paz em troca de uma quantia paga em libras esterlinas, convertidas com dificuldade em Recife por meio de um intermediário. Era uma soma alta, algo em torno de 2.000 contos de réis, valor que daria para comprar uma fazenda inteira com gado e tudo. A traição custou-lhe a pele. Com esse ato simbólico, Lampião se tornava mais do que um fora da lei. Assumia a função de juiz, executor e narrador de sua própria justiça. O povo, especialmente os sertanejos pobres, começava a enxergá-lo como um tipo de herói distorcido, uma espécie de vingador do sertão. Nas feiras de Exu, Piranhas e Ouricuri, cordéis improvisados já narravam seus feitos, ora com sangue, ora com riso. Mas nem todos viam com bons olhos sua ascensão. Na paróquia de Serra Talhada, o padre Maciel começou a denunciar os abusos cometidos contra os fazendeiros da região, citando passagens do livro de Amós, que condenava os que se enriqueciam à custa dos inocentes. A fala do padre teve repercussão e chegou aos ouvidos de Lampião, que mandou recado: se Deus é justo, então ele sabe quem realmente está pecando aqui. Pouco depois, o padre desapareceu por 2 dias inteiros. Reapareceu no confessionário da igreja, com os olhos fundos e a voz embargada. Nunca contou o que viu, mas desde então, nunca mais falou contra Lampião. O que se passou entre os 2 homens, ninguém jamais soube com certeza. Em paralelo, o bando seguia se expandindo, agora com mais de 40 cabras. Entre eles, destacava-se um jovem de apenas 18 anos chamado Eusébio, oriundo de Juazeiro, que dizia ter visões com Nossa Senhora do Desterro. Segundo ele, a santa o orientava em sonhos sobre os caminhos seguros no mato, ajudando o grupo a escapar de emboscadas militares. Lampião, supersticioso e esperto, passou a consultar o rapaz antes de cada movimento. Foi por orientação de Eusébio que o grupo resolveu evitar o caminho de Paulo Afonso, onde os volantes armavam uma cilada com apoio de tropas vindas de Salvador. Ao invés disso, seguiram para o sul, em direção ao povoado de Boa Nova. Lá encontraram uma pequena procissão, organizada em honra a São Roque, com centenas de fiéis reunidos. Em vez de interromper a festividade, Lampião ordenou que o bando se misturasse ao povo e participasse da missa. O padre local, um homem franzino chamado Sebastião, tremia ao avistar Lampião sentado nos bancos da frente. Mas o cangaceiro apenas cruzou os braços, tirou o chapéu de couro e assistiu a toda a celebração. Ao final, deixou uma oferta generosa,
um saco cheio de moedas de prata roubadas, dias antes de um comboio de políticos que viajavam entre floresta e pesqueira. Essa dualidade entre o facínora e o devoto confundia a todos. Os coronéis não sabiam se deveriam contratá-lo ou caçá-lo. O povo oscilava entre o medo e a admiração. E a igreja, acuada, já não sabia se o que marchava pelos sertões era um pecador ou uma figura enviada por Deus para castigar os soberbos. Era assim que Lampião fortalecia sua lenda, caminhando pela linha tênue entre o bem e o mal, deixando em cada cidade um gesto que confundia e uma cicatriz que doía. O sol mal tinha nascido quando o povoado de Boa Esperança acordou com um zunido estranho no ar. Era como se o vento carregasse aviso ruim. As galinhas ficaram inquietas, os cães latiam para o nada e até os vaqueiros que saíam cedo para o pasto sentiram aquele arrepio correndo pela espinha. Ninguém sabia ainda, mas a volante mais temida de Pernambuco, a tropa do capitão Aristides, estava chegando. Aristides era conhecido no sertão como o homem do chapéu de couro virado, um sujeito frio, calculista, que já tinha jurado diante de delegados, coronéis e até de padres, que só descansaria quando visse Lampião morto. Ele não caçava por ordem, caçava por orgulho. E naquela manhã, ele tinha conseguido uma pista valiosa. Um vaqueiro bêbado, depois de 3 goles de cachaça, jurou ter visto um grupo armado comprando mantimentos na feira da véspera. Quando Aristides ouviu o relato, deu a ordem na mesma hora. Montem tudo, hoje o capitão Virgulino vai correr feito tatu acuado. A volante pegou o caminho de terra com pressa. Eram mais de 80 homens. Muitos vestidos com fardas remendadas, outros com roupas civis, mas todos com munição, sede de captura e uma promessa na ponta da língua. Hoje a gente acaba com o cangaço. Enquanto isso, Lampião e seu bando já estavam perto de Boa Esperança. Haviam passado a noite anterior descansando sob um pé de umbuzeiro. O silêncio da madrugada tinha sido quebrado apenas pelo ronco de balão e pela respiração calma de Maria Bonita, que, deitada com a cabeça apoiada no casaco de couro, murmurou: Virgulino, sinto que estão se arrumando contra nós. Lampião abriu os olhos devagar. Sua intuição sempre fora boa, mas a de Maria era ainda mais fina. Ele girou o punhal com os dedos e respondeu: Se avec não fulô. Deixa que eu escuto os sinais. Ao longe, um eco distante confirmou o pressentimento. Era barulho de casco, muitos. Um mói de gente se aproximava. Cabras! Chamou Lampião. Levantem! O dia promete ser quente que só o inferno. Todos se aprontaram rápido. O bando estava menor do que o normal. Apenas 30 homens, já que os outros haviam sido destacados para tarefas diferentes pela região. Mas isso não preocupava Lampião. Ele já escapara de situações piores com menos da metade. Quando chegaram na primeira casa do povoado, encontraram Dona Zefinha, uma senhora franzina, tirando água do pote de barro. Oxente, capitão, que surpresa! Mas que peste é esse barulho vindo de trás do morro? Lampião não mentiu. Volante, daquelas invocadas, a senhora conhece caminho por dentro do mato que chegue na estrada velha de Serra Velha? A mulher parou por um instante, olhando Lampião com um misto de medo e devoção. Depois apontou com o queixo. Tem sim, capitão. Um corredor estreito, feito só para passar a pé. Quem vai a cavalo trupica no toco. Lampião agradeceu com um aceno e mandou 2 cabras verificarem o trecho. Mas antes que pudesse organizar o bando, uma rajada ecoou. Era o primeiro tiro avisando que Aristides tinha chegado. O cangaço tá aqui, avancem! Gritou um dos soldados. O povoado virou desmantelo. Gente correndo, criança chorando, bode berrando e o sino da capela tocando sem ninguém puxar a corda. Era o caos batendo na porta de Boa Esperança. Lampião agarrou o rifle, se abaixou atrás de uma pilha de lenha e mirou com precisão de cirurgião. Um tiro, depois outro. 2 soldados caíram. Avancem, cabras!
gritou Balão empolgado demais. Arrepare, macho véi, não vai entregar o couro, respondeu Lampião. O bando recuou devagar, sempre escondido entre as casas, aproveitando cada canto de sombra e cada cerca de varas para retardar a tropa inimiga. O capitão Aristides, percebendo que Lampião queria puxá-lo para dentro do povoado, tentou flanquear. Metade de vocês vira pelo açude. Quero esse cabra cercado como rato de engenho. Mas Lampião era mais rápido que pensamento ruim. Ele já imaginava a movimentação do capitão. Eles estão arrodeando, capitão, avisou Luiz Pedro. Deixa arrodear. Vamos enganar eles feito onça atrás de tatu. O bando correu para trás do galpão de farinha. Ali, Lampião colocou em prática outro truque. Largou 3 chapéus de couro no chão e suspendeu 2 punhais em posição de ataque, como se estivesse formando emboscada. Quando parte da tropa entrou no galpão, o sargento gritou: Irmão, tem cangaceiro escondido aí, eu tô é besta. A rajada de tiros veio certeira, contra ninguém. Abestado, murmurou Lampião. Gastou bala com sombra. Mas a tensão só aumentava. As ruas estreitas impediam a fuga rápida. A poeira subia como névoa quente. O cheiro de pólvora tomava o ar. Foi então que Maria Bonita puxou Lampião pelo braço. Olha, Virgulino, o corredor estreito que a velha falou. É a única chance. Lampião avaliou. Era arriscado. Qualquer erro e todos ficariam encurralados. Vamos nessa. Arlindo e Sabino, fiquem na retaguarda. Segurem eles por alguns minutos. Conte comigo, capitão, disse Arlindo, com o punhal entre os dentes. O bando entrou no corredor estreito, que mais parecia uma fenda entre 2 rochas. Era apertado, escuro, cheio de raízes, pedras soltas e galhos que arranhavam o couro. Mas era caminho seguro, invisível para volantes. Na saída, Lampião subiu numa pedra alta e olhou para trás. Arlindo e Sabino ainda resistiam, mas não por muito tempo. Voltem, cabras! Agora! Gritou o Virgulino. Quando os 2 alcançaram o resto do grupo, Lampião pegou 2 garrafas de querosene, jogou no mato seco e acendeu com a ponta da vela. O fogo subiu rápido, formando uma muralha de labaredas. Os soldados correram gritando: Eita peste! O mato pegou fogo! Aristides esmurrava o chão cego de raiva. Fi de rapariga! Ele escapou de novo. E ali, olhando o fogo comer o caminho, Lampião sorriu de canto. Se avexe não, capitão. Hoje não foi o dia da sua vitória. A noite caiu sobre a caatinga como um cobertor áspero, pesado, abafando até o canto dos sapos. Depois do cerco de Boa Esperança, o bando caminhou horas sem falar, cada cabra perdido nos próprios pensamentos, sentindo o cheiro de fumaça ainda grudado no couro. Só quando chegaram à beira de um riacho raso, Lampião parou. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas que brilhavam mais forte que candeeiro em mesa de pau. A lua, fina como unha de criança, iluminava o rosto endurecido do capitão. Ele sentou na pedra grande, tirou o chapéu de couro e respirou fundo. Era raro ver Lampião quieto daquele jeito. Maria Bonita percebeu na hora. O que houve, Virgulino? Tá encabulado por quê? Ele não respondeu de imediato. Pegou-lhe um punhado de água e passou no rosto, esfriando a pele queimando de cansaço. Depois falou, sem olhar para ninguém. Hoje a volante quase acerta a mão. Por pouco, Fulô. Por muito pouco. A frase caiu como pedra pesada no silêncio do grupo. Luiz Pedro coçou o sovaco pensativo. Mas escapemos, capitão. E como sempre, Lampião balançou a cabeça. Oxente, escapemos, mas cada vez está mais apertado. A ruma de volante cresce. Os coronéis estão botando dinheiro que só peste nessas caças. Tem gente de Nazaré, de Floresta, de Belém do São Francisco, tudo se juntando para pegar nós. Balão tentou animar. Mas nós é cangaço, capitão. Ainda tem muito chão. Chão tem, respondeu Lampião. Mas o mundo está mudando, meu irmão. E homem que não entende o tempo vira poeira.
O vento bateu forte, balançando os galhos secos. Arlindo aproximou-se e disse: "O senhor está pensando em largar mão?" Lampião suspirou. "Não sei, mas o peso das batalhas está maior que as moedas que a gente guarda." Era verdade. O dinheiro vinha fácil, mas sumia com a mesma rapidez. Compra de bala, pagamento de coiteiros, comida, munição, remédios, viagens. E pior, cada morte virava sangue na terra. Sangue que chamava mais vingança. E vingança, no sertão, é coisa que não tem fim. A fogueira foi acesa. O cheiro de carne de bode tomou o ar. O bando se ajeitou ao redor, mas ninguém conversava alto. A tensão era tão forte que até o silêncio fazia barulho. Foi então que Eusébio, o cabra jovem que dizia ter visões, se levantou. Os olhos brilhavam diferente, como se visse mais do que os outros. "Capitão, tive um sonho." Lampião ergueu a sobrancelha. "Não venha com fuxico, menino." "Não é fuxico não, capitão. Vi Nossa Senhora do Desterro. Vi o senhor cercado por mói de gente, tiro para todo lado. Vi sangue. Vi traição." Ninguém ousou rir. A respiração do grupo ficou presa no ar. "E o que é que ela disse?" perguntou Maria Bonita, com os olhos fixos no rapaz. "Disse que o senhor tinha que escolher quem confiar, porque vai ter cabra da peste, fingindo ser aliado, mas só esperando para vender o senhor por dinheiro." Lampião ficou estático. Dinheiro. Sempre ele. Sempre o maldito dinheiro. "Eusébio", disse o capitão, "no sertão, quem não vigia morre. Quem confia demais, morre mais rápido ainda. Mas diga aí, no seu sonho, eu morria?" O jovem hesitou. "Não vi o fim, capitão. Só as sombras." O silêncio voltou, mais pesado que antes. Maria Bonita segurou a mão de Lampião. Seu toque era firme, quente, vivo. "Seja o que for, eu tô com o senhor, até o derradeiro dia." Ele apertou a mão dela de volta. "Eu sei, fulô." Naquela noite, o bando dormiu espalhado, cada um com um olho aberto e a faca à mão. O vento soprava diferente, trazendo cheiro de mudança. Ao amanhecer, Lampião acordou primeiro. O céu estava rosado, anunciando mais um dia quente. Ele se levantou e caminhou sozinho até uma pedra alta, de onde dava para ver o vasto horizonte do sertão. Aquela imensidão era sua casa, seu campo de batalha, seu altar e seu inferno. Daquela pedra, Lampião falava com Deus, não em voz alta, mas em pensamento. Um tipo de reza torta, meio arrependida, meio soberba. "Meu Deus do céu, se o senhor me colocou nesse mundo para lutar, me diga quando é que acaba. Porque uma hora acaba, né? Até faca boa perde o corte." Quando desceu a pedra, encontrou o grupo em pé, armado, pronto para seguir viagem. Os rostos ainda carregavam o medo da noite, mas também a fé cega no homem que liderava todos eles. Lampião colocou o chapéu de couro de volta na cabeça. "Cabras, hoje a gente segue para Freixeiras. Tem promessa de dinheiro por lá. Coronel Rico querendo se acertar. Mas a gente vai camuflado pelas veredas. Não quero ninguém trombando o volante." "E se trombar?" perguntou Balão. "Se trombar, aí é lapada." O bando riu, quebrando um pouco da tensão. Maria Bonita ajeitou a arma na cintura. "O que vamos fazer quando chegar lá?" Lampião respondeu com firmeza. "Primeiro a gente negocia, depois vê quem está mentindo, depois decide quem merece peia." E assim, marcharam pelo sertão como sombras vivas, desaparecendo entre as catingueiras e os mandacarus. Cada passo naquela terra era memória, era história, era risco. Mas Lampião sabia de uma coisa. Enquanto o povo contasse seu nome nos mercados, nas feiras, nos cordéis e nas rezas, enquanto os cabras pobres vissem nele uma esperança torta, ele seria mais do que homem. Seria lenda, e lendas nunca morrem.